É isso mesmo, Daniel. Infelizmente, os dados não são muito promissores. A gente não pode comemorar muito, na verdade, a situação é um pouco preocupante, até porque, com base nesse monitoramento realizado pela Secretaria Estadual da Saúde, através das equipes da atenção primária do SUS, o peso dos gaúchos entre 2020 e 2024 foi monitorado, digamos assim. E o levantamento, os dados apontam que mais de 33% dos adultos entre 20 e 60 anos estão com sobrepeso. Crianças de 0 a 2 anos, 7% estão nessa condição. De 2 a 5 anos são 9%. E entre os adolescentes, o índice é de 21% de sobrepeso. E tem a questão de obesidade também, que são outros dados também que continuam a preocupar. Mas para não nos determos muito em números e a gente abordar mais amplamente esta situação, essa condição aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu converso a partir de agora com a Maria Alice Lantman, ela que é nutricionista do setor de política de alimentação e nutrição da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Qual é a perspectiva, qual é a percepção do Estado, digamos assim, com relação a essa condição dos gaúchos? É bastante preocupante, sim. Esses índices têm se mantido, né, nos últimos 4 anos, e nós fizemos aqui um monitoramento constante com as nossas equipes que trabalham aí na atenção primária em saúde no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente estende um olhar mais além do Rio Grande do Sul, Brasil, mundo afora, a gente percebe que tem outros dados também e que a gente não está sozinho nessa condição. Na verdade, é uma tendência mundial, né? Outro dado aqui, Federação Mundial da Obesidade menciona que até 2030, daqui a 5 anos, 68% dos brasileiros vai estar com sobrepeso e 31% com obesidade. Então, já é uma tendência estabelecida e é algo que realmente, assim, preocupa as autoridades em saúde, a gente sabe disso, porque não é uma condição de 1 ou 2 brasileiros, de 1 ou 2 pessoas, é um contingente bastante amplo, né? Realmente é um cenário mundial, né? Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um indicador de sobrepeso e obesidade, a prevalência de excesso de peso da população, né? Do qual hoje a gente trabalha, né, com o foco para realmente reduzir, né, com ações e atividades, né, junto à população e aos profissionais. Eu não sei se eu consigo visualizar aqui, esse aqui é o nosso guia da população brasileira, e a gente tem o guia de crianças também menores de 2 anos, né, que aborda toda a parte desde o aleitamento materno até a implementação, né, da alimentação saudável até crianças de 2 anos. E então são os nossos carro-chefes aqui na política, mas ele é um instrumento para a população, né, onde ele traz recomendações do resgate da cultura familiar, né, voltar a comer o feijão e o arroz, né, evitar os fast food, né, e a gente fazer preparações culinárias caseiras, que eu acho que isso é muito importante, né, mesmo no nosso dia a dia, na correria, né, no nosso cotidiano, como é importante a gente saber fazer escolha alimentar. Eu acho que essa é a mensagem que o guia traz, né? E a atividade física, né? Que a gente sabe o quanto isso também é importante, não é só alimentação, né? A gente precisa movimentar-se também, né? Que faz a diferença, com certeza. O gatilho inicial para esse nosso bate-papo foi essa pesquisa, esse monitoramento realizado pela Secretaria sobre o peso dos gaúchos usuários do Sistema Único de Saúde. E eu acredito também, né, Maria Alice, que tudo isso, a questão de sobrepeso, de obesidade, é algo preocupante porque a partir disso, dessa incidência alta, outras comorbidades, outras doenças acabam se agravando e o tratamento também, porque é um conjunto de coisas, né? Por um momento que o organismo está debilitado por um lado, outras doenças se tornam mais frequentes e mais fáceis de se manifestar. E de tratar também. Com certeza, né? O sobrepeso ele é um dos fatores de risco, né? Para várias doenças, então esse cuidado, a gente conseguindo, né, ter esse controle, né, e conseguindo manter um peso saudável, hábitos de vida saudável, né, fazendo algum tipo de atividade física dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que às vezes no cotidiano, no nosso dia a dia não é muito fácil, né, mas a gente precisa pensar realmente, né, na saúde, né, e esses fatores todos estão agregados, né. E as doenças, elas podem vir,
que nem a gente coloca, ele é um dos fatores de risco, né? E esse dado realmente no estado nos preocupa bastante. Então, fazer parcerias, né, com universidades, com instituições, então, enfim, né, o que a população, a gente vê, tem os parques, as academias de saúde que estão nas praças, nos parques, então, como que a gente consegue identificar dentro do nosso território, né, os locais que podem nos ajudar, né, a pensar em melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, nos dar saúde, proteção para nós, né? Então, é nesse sentido. E tem um outro aspecto também que eu acho que cabe a gente mencionar. Tudo que a gente falou até agora, teoricamente, é para pessoas adultas, mas eu acho que recai sobre os adultos também a questão de monitorar as crianças, né? O que as crianças consomem e criar hábitos, esse tipo de hábitos saudáveis nas crianças desde bem cedinho, né? Porque a gente já mencionou também aqui, ó, os pequenos, entre 7% e 9% de crianças de 0 a 5 anos estão com sobrepeso. Então, é um caminho para a obesidade e é algo que cabe aos adultos fazer esse monitoramento. Com certeza, né? A criança de hoje, o adulto de amanhã, a gente precisa se debruçar, né, nesse cuidado, né, das crianças. E então, as crianças hoje a gente vê, inclusive, na própria propaganda, né, infantil, se reforça muito isso aqui, né, que as crianças, muitas vezes, ela é intuitiva para as crianças, né? As crianças querem consumir alimentos não saudáveis em função de estar atrelada a algum tipo ou de bonificação, ou que aparece algum desenho, ou enfim, aquilo que atrai ela, né? E, inclusive, às vezes, nos próprios supermercados, em espaços, né, de consumo, de compra de alimento. Então, a gente também tem pedido, né, e orientado muitas famílias, né, para não adquirir esses produtos, né, que são esses produtos ultraprocessados. A gente vê o consumo, a própria pesquisa traz, né, o consumo elevado de bolachinhas, de salgadinhos, que são alimentos não saudáveis, né, e que muitas vezes se encontram dentro das nossas residências, né, das nossas casas. Então, para a criança não consumir, né, a família não pode adquirir. Claro que é uma regra, né, que nem a gente diz, muitos fazem do dia a dia essa alimentação, né? É mais fácil, né, desembalar um pacote, abrir um pacote, do que fazer um sanduíche natural com alimentos saudáveis. Então, como que a família traz. E quem faz o hábito alimentar, é isso que tu disseste, né, da criança, essa construção vem da família. Essa escola, né, já estão em espaços de escola infantil e aonde já se vem trabalhando, né, a introdução dos alimentos e oferecer fruta, legumes, verduras, né, ver que preparação mais adequada. Eu acho que é um pouco isso, assim, esse resgate da cultura, né, trazendo aquela alimentação caseira, né, que isso é muito importante, né, o nosso feijão com arroz, né, os nossos legumes, né, e enfim, né, os alimentos que a gente sabe que são mais saudáveis, né. Mas a gente aqui quer estimular o consumo dos alimentos minimamente processados, né, os processados, e evitar os alimentos ultraprocessados, que é aqueles que a gente compra, né, pensando que eles são saudáveis e eles não são saudáveis, né? Então, a gente precisa cozinhar em casa, voltar ao resgate da cultura alimentar. Ok, e sentir satisfação nisso, porque a gente está se acarinhando, na verdade, está produzindo algo para consumir, né, por autocuidado. Maria Elis, quero muito agradecer a tua participação, essas informações, esse bate-papo aí, eu acho que foi bastante produtivo para os nossos telespectadores, e mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, a Secretaria aqui Estadual de Saúde, a Política de Alimentação e Nutrição está disponível, né, o que vocês precisarem, a gente está aqui para dar todo esse apoio aí, atender vocês e pensar na saúde da nossa população gaúcha. Muito obrigada. Ok, então. Daniel Nunes, falei com a Maria Alice Landmann, nutricionista do setor de Política de Alimentação e Nutrição da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Volto contigo aí no estúdio.